28, Paulo em Malta. Vamos ler essa passagem bíblica. Atos 28. Diz assim, ó. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Amém. Vamos orar para que o Senhor Jesus prepare os nossos corações para que entendamos aquilo que Ele quer falar conosco esta noite. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos em Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que todos os empecilhos sejam tirados, que todos os nossos pecados sejam perdoados, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, pois a Tua palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação, Senhor, e nós amamos a Tua palavra e queremos que o Senhor nos instrua através dela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Clap your hands for Jesus. Vamos mandar um inglês, nós vamos para a Inglaterra. Amém? Clap your hands for Jesus. Glória a Deus. Irmãos, falamos ontem então sobre a tempestade. Hoje vamos falar sobre essas 2 outras adversidades. Então, como é uma continuação da pregação de ontem, pregamos Atos 27, hoje 28. O primeiro versículo desse capítulo diz o seguinte, olha que interessante. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Então, depois de tudo aquilo que nós pregamos ontem, do que eles passaram, de que perderam a esperança de se salvar devido ao tamanho da tempestade, e aí chegando próximo, eles queriam matar todos os presos. Alguém ouviu e sabia que Paulo seria morto se isso acontecesse, então deram ordem para que todas as pessoas saltassem. Aqueles que sabiam nadar foram nadando até essa ilha, outros segurando em pedaços de pau, pedaços de barco, mas todos se salvaram. E aqui a Bíblia diz que depois que eles escaparam, eles souberam que a ilha se chamava Malta. Então, enquanto eles estavam naquela tempestade, eles não sabiam para onde estavam indo. Eles foram descobrir, eles foram se inteirar de onde eles chegaram depois de ter escapado, depois da tempestade. Durante a tempestade não sabiam, após a tempestade souberam. Muitas vezes nós passaremos por circunstâncias nas nossas vidas que nós não entenderemos e nem seremos capazes de discernir aonde Deus está nos levando. Mas Martinho Lutero tinha uma frase que é muito importante, nós podemos utilizar aqui hoje. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Então muitas vezes nós seremos levados por tempestades, por adversidades, e depois quando nós passarmos ela, nós vamos, então era aqui que eu tinha que ter chegado. Foi para isso que Deus permitiu esses ventos, é para chegar aqui. Muitas vezes, irmãos, nós gastamos a nossa energia durante uma prova tentando descobrir onde o Senhor quer nos levar com isso. E não é isso que nós devemos fazer. Nós apenas temos que nos sujeitar aos processos, porque certamente Deus quer nos levar onde nós seremos úteis. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Deus, será que eu sou uma pessoa útil? Será que eu sou resposta de oração de alguém? Porque de nada vale nós estarmos nessa terra, nós temos um cargo na igreja, nós sermos membros de uma igreja, se nós não estamos acrescentando em nada. Então, para Deus permitir com que isso aconteça nas nossas vidas,
Ele vai permitir tempestade nas nossas vidas. E como foi o caso dessa de Paulo? Eles só foram descobrir o nome da ilha depois que eles passaram a tempestade. Eles estão lá. A Bíblia diz, imagina, irmãos, a situação, imagina o psicológico deles como estava. Eles sofreram um naufrágio. Estava uma tempestade terrível, estava chovendo, a Bíblia diz. E eles chegaram nessa ilha desconhecida. E a primeira coisa que nós temos é como vamos receber. Já viajei em muitos países e isso muda. Então existem países que nós somos bem recebidos, existem outros que não. Na Irlanda do Norte, por exemplo, nós chegamos, o pastor falou, olha, você vai ficar nesse hotel aqui. Eu falei, não, muito caro, pastor, esse hotel, muito caro. Vamos achar outro. E aí nós fomos para outra cidade, sem saber se encontraríamos ou não. Então nós fomos perguntar, era mais ou menos umas 23 horas. Encontramos uma senhora que de início foi muito gentil. Onde que tem um hotel aqui perto? Ah, você pega aqui, primeira direita, vira esquerda, não sei o que. Começamos a conversar. E ela perguntou, where are you from? Eu falei, Brasil? I'm a pastor. Quando eu falei, eu sou pastor, eu vi que o pastor Ronivon, ele fez meio que assim, ó. E a mulher começou a me xingar. Ainda bem que eu não entendo muito os palavrão em inglês, mas o pastor falou, Johnny, ela falou umas coisas bem feias para você. E ela fechou a porta na minha cara e simplesmente saiu. Só porque eu falei de igreja. Então imagina eles chegando, depois de um naufrágio, eles não sabiam quem estava esperando eles. Mas Paulo diz que os bárbaros, usando de não pouca humanidade, eles acenderam uma grande fogueira. Paulo, nós vamos ver, nós aprendemos ontem, em Atos 27, durante toda a tempestade, quando todos tinham perdido a esperança de salvação, Paulo é o único que falava assim, pessoal, vamos comer, vocês precisam cuidar da saúde de vocês, eu orei, Deus falou que está tranquilo, não passa nada, todo mundo vai se salvar. Então nós vemos Paulo sempre durante a vida dele, se preocupando com as pessoas, porque esse era o ministério de Paulo também, cuidar do próximo. Então quando todos estão ali se esquentando próximo à fogueira, Paulo talvez percebeu que a fogueira iria apagar se não tivesse mais graveto. Então ele vai buscar gravetos. E ele vai jogando naquela fogueira para que as pessoas pudessem se aquecer. Paulo estava preocupado com as pessoas. E a Bíblia conta então que uma víbora fugindo do calor, ela tinha uma desculpa. Ela estava fugindo do fogo, mordeu a mão de Paulo. Irmãos, quando nós vamos cumprir o nosso ministério, muitas vezes nós seremos feridos, e talvez por pessoas que tenham alguma desculpa para isso. Por isso nós nunca devemos culpar as pessoas. Há um ensinamento, qualquer pessoa sabe disso, que quando uma pessoa está se afogando, você nunca deve, vamos ver quem responde certo, abraçar ou estender a mão dela, para ela. Porque mesmo que você seja um pai, uma pessoa importante, a primeira reação de uma pessoa que está se afogando é segurar. Então lá na cidade onde eu morava, em Cascavel, aconteceu isso. Uma diretora que foi com os filhos dela em um rio, ela estava sentada e um filho dela se afogou em um redemoinho. O outro foi ajudar e acabou sendo puxado e os dois morreram. Então uma pessoa, quando está em uma situação difícil, ela não raciocina direito. A víbora, ela estava fugindo do calor, tinha uma desculpa. Muitas vezes, irmãos, nós seremos feridos por pessoas que nós não conhecemos o que aconteceu com ela, porque nós somos a soma da nossa experiência. E muitas vezes nós conhecemos algumas pessoas que têm algum tipo de atitude conosco, e nós dizemos, é errado isso, mas nós não sabemos o que passou, quais as cicatrizes que elas carregam. Quando essa víbora, então, agora vamos dar um outro significado para ela, o diabo. Ele foi atacado pela cobra, pela serpente. Como ele matou essa serpente? No próprio fogo. Na fogueira, que ele estava, minutos antes, pegando gravetos para esquentar o povo, para aquecer o povo, ou seja, cuidando das pessoas, que era o ministério de Paulo. Então Paulo venceu a serpente no seu próprio ministério. Porque hoje em dia existem pessoas que não possuem autoridade espiritual. A resposta é simples e objetiva, porque elas não estão exercendo o ministério que Deus quer que elas façam.
E quando nós não estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, nós não temos autoridade. Por isso que pastores recebem tanto pedido de oração de crentes: pastor, ora por mim, o diabo não deixa eu dormir, o diabo apareceu para mim. Por que não tem autoridade? Não está exercendo o ministério, não está fazendo o que Deus chamou para fazer. Nós só temos autoridade quando nós estamos cumprindo o chamado de Deus. Aleluia. Se nós não fizermos, irmãos, não adianta. Se nós não cumprirmos a vontade de Deus, nós não vamos ter unção, nós não seremos respeitados no mundo espiritual. E muitas pessoas não entendem isso. Elas não sabem mensurar o ministério. Elas acham que o ministério dela é validado pelas curtidas, pelas visualizações no YouTube, pelos seguidores no Instagram. Não é nada disso, irmãos. Quantas pessoas que estão fazendo a obra de Deus e na terra não são conhecidas, mas no céu elas serão galardoadas. E você sabia disso, que no céu existem diferentes níveis de recompensa? Sobre João Batista, Jesus falou: esse é o maior homem nascido de mulher, mas no céu o menor lá é maior do que ele. Então a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. E se nós quisermos ter o galardão pleno, nós precisamos exercer o nosso ministério, aquele que Deus planejou para nós, e não aquele que parece ser melhor ou maior diante dos nossos olhos. Não cometa esse erro de Deus querer usar você de uma maneira e você: não, Deus me usa de outro jeito, como eu já fiz. No ano de 2014 eu fui muitas vezes no monte, orava muito com um amigo meu, e Deus sempre falava: olha, quero te usar na palavra. Eu falava: amém, Deus, meu quero dom de maravilha, assim, ó. E Deus insistia: não, eu quero te usar na palavra. Não, legal, Deus, mas me dá o dom de maravilha, milagres, paralítico, sendo curado, tudo isso. Então por algum tempo eu fiquei insistindo nesta que não era a vontade de Deus. E aí, irmãos, nós não vamos ter resultados. Existem muitas pessoas hoje no altar que elas se transformam. Por que eu tenho que me transformar para subir no altar? Muitas vezes porque é uma ideia do que eu gostaria de ser. Deus não nos chamou para isso. Deus quer que nós sejamos originais. Deus quer que nós sejamos autênticos, não a imitação de alguém. E é tão feio, irmãos, eu imagino tanto que isso entristece a Deus, quando uma pessoa vê vídeos na internet e tenta replicar aquilo que pregadores fazem. Não, Deus quer que nós sejamos nós mesmos. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Estava com o irmão Mauro, com a irmã Noádia, hoje à tarde. O mesmo Johnny que estava com eles lá é o mesmo Johnny que está aqui. Então o pastor estava orando, eu já olhei para o Mauro, fiz uma gracinha, ele deu risada, baixou a cabeça. É o mesmo Johnny, não é um personagem que de um dia de um jeito chega no altar, muda a voz, muda a postura. Não, irmãos. O altar sim exige uma ética, mas é o Johnny, é o pregador, é quem você é aí, você vai ser aqui. E muitas pessoas não se encontram no seu ministério porque elas acham que elas têm que mudar. Não, irmãos, não faça isso. Paulo entendia isso. Então quando Paulo chegou, a primeira coisa que ele fez foi se preocupar com isso, cuidar das pessoas. Veio o ataque da serpente, normal. A Bíblia diz que as pessoas, versículo 4, olha que interessante. Os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando no mar, a justiça não o deixa viver. Paulo chegou, irmãos, Paulo estava fazendo o que nenhum outro que estava no naufrágio estava fazendo, cuidando das pessoas, buscando graveto, jogando na fogueira. E do nada acontece isso, de uma serpente morder ele, as pessoas começam a acusar ele. Nós vamos passar isso no nosso ministério. Olha o que acusaram, que grave. Paulo, irmãos, preso por pregar o evangelho, tudo certo, um homem fiel a Deus, sendo acusado de injustiça. E o mais interessante é que Paulo não se defende. Paulo não tinha a onisciência, esse atributo incomunicável de Deus, de ler os pensamentos, mas a gente percebe a situação.
A Bíblia diz que uns falavam entre os outros, eles estavam cochichando. Paulo provavelmente percebeu a situação, mas nós não vemos. Não, irmãos, não é isso não. Versículo 5. Sacudiu a víbora no fogo, não pareceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: ele é um Deus. O que fez eles mudarem a ideia de um homem injusto que está fugindo da justiça de Deus para nós? Ele é um Deus. O tempo. O tempo vai validar o seu ministério. Não é você tentando se defender toda hora. Qualquer pessoa que se levanta contra você, você quer se defender, irmãos. A Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Jesus. Quando o advogado é contatado, quando eu não consigo me defender e eu chamo ele, como Jesus vai nos defender se a gente quer se defender de tudo, a gente quer se justificar de tudo? Qualquer acusação que levantam contra nós, a gente quer, não, irmãos, estão levantando, deixa acusar você. Dê tempo ao tempo. Foi o que Paulo fez. E olha o que a Bíblia diz, passando muito, não foi uma hora para outra, não foi 2 minutos. Foi muito tempo, eles viram que nada acontecia com Paulo. Rapaz, esse cara eu acho que tem unção, hein? Eu acho que ele é um Deus. Então o tempo validou o ministério de Paulo. O tempo, irmãos, ele é para os dois lados. O tempo valida ministérios e também o tempo mostra que o ministério de muitas pessoas não é um ministério verdadeiro. Porque existem pessoas que estão fazendo a obra de Deus fraudulosamente, sem chamado, com segundas intenções, por interesse, e o tempo vai mostrar isso, irmãos. Continuando, no versículo 8, a Bíblia diz que Paulo então foi orar. O pai de Públio, ele estava enfermo com disenteria. Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. A mesma mão que foi picada por uma cobra foi a mesma mão que foi colocada sobre o pai de Públio, e ele foi curado. Muitas vezes, irmãos, nós seremos atingidos em nossas vidas, e justamente nessa parte Deus vai nos usar para curar outras pessoas. É por isso que muitas vezes nós carregamos traumas, carregamos feridas, que nós pensamos, mas Deus, eu sou crente, e Deus diz, eu sei que você é, mas vem aí onde tentaram te ferir nessa área, e é nessa área que você vai curar outras pessoas. Irmãos, o que mais cura os outros não é uma oração. É você escutar o testemunho de uma pessoa, você deixa ela falar, ela diz que está desesperada, e de repente você fala, eu sei, aconteceu comigo. Não tem nada que cura mais do que você ver o testemunho de uma pessoa que passou pelo que você passou e superou. Então você quer ser usado por Deus? Irmão, eu quero ser muito usado por Deus. Prepare-se, você vai sofrer bastante. Porque quanto mais você sofrer, quanto mais situações você passar, maior é a bagagem que você tem para falar sobre aquilo, mais autoridade você carrega. Se alguns anos atrás você me perguntasse, por exemplo, irmão, um ente querido meu morreu, o que eu faço? Vamos orar, essa é a minha resposta, todo mundo faz. Há 5 anos eu perdi minha mãe, 3 dias depois que eu casei. Então hoje eu tenho autoridade, eu tenho experiência para falar sobre isso. É diferente, irmãos. Então não olhe para trás, veja os seus traumas. Deus, por que eu passei por isso? Por que o Senhor permitiu? É para isso. Para que aonde que você foi ferido nesta área, usando tudo isso mesmo, você possa curar outras pessoas. Então quando vier uma pessoa contar um testemunho para ela, o quão distante ela está de Deus, você espera ela falar. Aí você fala, rapaz, eu já fiz muito mais. Eu já conheci tantas pessoas, irmãos, com testemunho tão distante, que você não é capaz de imaginar. Em Honduras uma vez tinha um tecladista tocando, eu vi 3 estrelas na mão dele. Eu falei, o que é isso? Falei igual os mineiros, o que é isso? Uai, ensinei para o pastor, uai tem 2
ideias, né? Duas vertentes do why. Primeiro aqui, o why é o why de por quê. Então diz que os ingleses iam lá colher maçã, sei lá, e daí os mineiros viam os ingleses falando why, daí eles começavam why, né? E nem sabiam o que era. E a outra é que era um código utilizado em Confidência Mineira de união, amor e independência. As pessoas que estavam a favor disso falavam. Mas não sei, vamos voltar para o texto. O Honduras estava lá, o hondurenho, tocando teclado, louvando a Deus. E eu vi 3 estrelas na mão dele tatuadas. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, é que eu fui mareiro. Mareiro em El Salvador agora assumiu esse governo Bukele, praticamente exterminou tudo isso, mas havia muitas facções e era terrível o crime, terrível. Rio de Janeiro é fichinha perto de El Salvador alguns anos atrás. Ele falou que ele era desses maras. Aí ele mostrou uma tatuagem no peito, 666, cruz de ponta cabeça. Eu falei, Jesus do céu, irmão, você era do crime? Era. E eu sou meio invasivo, você já matou alguém? Ele falou, até onde eu contei, 22. Eu falei, nossa. Então imagina, irmãos, o que esse cara passou. Mas Deus transformou ele completamente. Então imagina, quem pregaria? Quem seria melhor no presídio pregando? Eu fiz seminário, sei teologia. Pregando para pessoas que talvez não se sentem mais perdoadas por Deus. Ou ele. Ele só ia mostrar o peito, as tatuagens assim. E falar, eu era igual a vocês, eu já fiquei preso igual a vocês. Hoje eu sou pregador da palavra. O testemunho dele, irmãos, tem muito mais peso. Então por isso que Deus permite, às vezes nós sofremos, nós passarmos por feridas, nós passarmos por traumas, por situações que nós pensamos, para quê? É para isso. Para que um dia nós possamos ser usados nesta área para curar outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ele orou, irmãos. Nessa ilha ele orou. Outro ensinamento da ilha. Essa mensagem eu tirei de um livro chamado A Tempestade, a Cobra e a Ilha, do pastor Lúcio Barreto. Nossa, irmão, que sabedoria que Deus te deu na madrugada. Não, eu li num livro, tudo que eu estou pregando aqui, tá bom? Aí, claro, até hoje, tem uns negócios que eu estou lendo que eu nem tinha pensado nisso e hoje estou entregando para vocês. Leia. Leia e quando você for citar alguém, dê os créditos à pessoa, tá bom? Não fique fazendo cortesia com o chapéu alheio. Eu aprendi essa frase semana passada, eu quero usar sempre agora. Pessoa que leu, viu no YouTube 5 minutos atrás, nossa, prega, não, que sabedoria. Eu sou de oração. Mentira, você leu, viu no YouTube. Então está num livro isso. Mas algumas coisas Deus está me direcionando para acrescentar. E nesse livro, irmãos, ele fala sobre a ilha. O que é a ilha que Paulo enfrentou? Paulo era um homem tão usado por Deus que a Bíblia diz que as vestes deles curavam. Então marcaram uma pregação e não podia ir, leva lá minha gravata. As pessoas tocavam na gravata e era curada. Imagina a unção dele, a influência. Se anunciasse ele num coliseu no dia seguinte, lotava o coliseu. E Deus pega esse Paulo com um poder tão grande e coloca ele numa ilha com pequenos habitantes, poucos habitantes. Chega um momento da nossa vida que nós vamos passar por isso. O próprio Deus parece que vai nos parar. Eu já passei por isso, é horrível. Você pensa, Deus, eu queria estar fazendo muito mais, eu tenho unção, e não acontece nada. Deus não deixa. Lá em Cascavel eu morava no Jardim Clarito, eu, novo convertido, estudando a Bíblia e querendo pregar. Aí lá tinha uma regra, era uma dirigente. Não vou falar o nome dela, vai que ela assiste, está cheio de câmera me filmando. Mas eu sei que ela falava o seguinte: você tem que estar 3 dias na igreja, aí no 4º dia eu deixo você pegar uma carta para pregar fora. Só que minha semana era muito corrida, porque eu era gerente de uma loja, eu fazia curso de inglês, então eu conseguia só 3 dias livres. Eu falava, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu pregar, deixa eu vir 2 dias na igreja e o outro eu prego. Não, irmão, não dá. Você tem que vir os 3 dias, no 4º você pode pregar. E um monte de gente me chamando e era fácil. Eu pegar e sair daquela Deus é amor, desse lugar que eu falei, e ir para outro e congregar e lá eu ia pregar. E eu ficava, Deus, eu orava até para chover, para não ir o pregador, mas daí ela abriu o culto. Aí tinha umas 2 pessoas na igreja, irmão, o pregador não veio, eu vou ter que pregar, abra sua Bíblia. Eu falava, E isso não foi muito tempo, onde eu sentia, um tempo na minha vida que eu sentia, eu percebia que eu podia fazer mais para Deus, mas as portas se fechavam. É a ilha, você vai passar por isso, talvez você está passando. Você percebe que poderia estar oferecendo muito mais para o reino de Deus, mas Deus fala, opa, pera, essa prova é difícil. Pedro passou por ela.
Pedro era pescador, irmãos. Ele lançava a rede, ele pegava mais de 150 peixes. Quando precisou de pegar um peixe para pegar uma moeda que ia estar na boca do peixe, Jesus falava a Pedro: Pedro, pega um anzol lá e joga e pega um peixe. Pedro poderia falar: mas Jesus, se eu lançar a rede eu vou pegar mais de 100, aí a gente escolhe. Não, é um agora. Na vida nós vamos passar por isso, irmãos. O erro de muitas pessoas é nivelar a vida dela. Nivelar a vida dela. Ela passa por uma grande oportunidade, vive um bom momento, ela pensa: pronto, daqui é só para riba. Não é. Deus vai nos ensinando, e com o intuito de guardar o nosso coração para nós não nos ensoberbecermos, por isso que Ele vai fazendo muitas voltas na nossa vida. E Paulo, irmãos, nessa ilha, talvez se sentindo limitado pelo próprio Deus, o que ele faz? Não, vamos orar pelo povo. Ele ora por esse homem, ele é curado. E a Bíblia diz no versículo 9: feito pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então Paulo, irmãos, mesmo nessa situação, depois de um naufrágio, por isso que eu falo que não vai ter mais avivamento, irmãos. Eu não ia aguentar isso que Paulo passou. Preso só porque estava pregando, naufrágio, aí ele vai cuidar dos outros, uma cobra morde ele. Já pensou? Vai orar pelo cara, o cara com desinteria, já pensou o cheiro na casa? Era só coisa ruim. Só coisa ruim acontecendo com ele. Mas nós vemos ele sempre tentando ajudar as pessoas, procurando uma maneira de fazer o bem. Nós não somos assim. Qualquer coisa que passa, que sai do roteiro, a gente começa a murmurar, questionar mais Deus: eu sou teu servo, Deus, olha para mim. Nós não temos, irmãos, estrutura para passar por aquilo que os homens de Deus passavam. Então dificilmente nós seremos usados como eles. Tudo a gente quer dar carteirada, tudo a gente quer questionar Deus, tudo a gente ameaça: não mexa, sou menina dos olhos de Deus, aquela história. Olha o que essas pessoas passavam. Olha o que José passou. Está quase dormindo, né? Calma. José, irmãos, vendido pelos próprios irmãos, lançam ele numa cova. Aí já pensou, ele vê os irmãos voltando da cova, talvez ele pense: vão me tirar daqui. Nada, tiraram ele e jogaram lá para o Egito. Então nós vemos isso nos homens de Deus, situações que eles não esperavam e vão acontecendo. Versículo 10 agora. Versículo 9 então: fez pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar nos proveram das coisas necessárias. Então ele orou por essas pessoas, elas foram curadas. Quando chegou o dia deles partirem, essas pessoas não retribuíram em oração. Talvez eles nem conheciam a Deus, mas eles proveram todas as coisas necessárias para a navegação. Quando nós ajudamos os outros, irmãos, muitas vezes as pessoas vão nos ajudar com aquilo que elas podem. E aquilo que elas podem oferecer é exatamente o que nós precisaremos. Por isso, irmãos, nunca destrua as pontes. Nunca saia brigado de um lugar. Nunca tenha inimizade. Pode ser que a pessoa tenha um emprego mais diferente do mundo. Talvez um dia você vai precisar. E aí, como ela vai ajudar você se quando ela precisava de ajuda você não estendeu a mão? Isso, irmãos, é a caminhada com Deus. Nós vamos enfrentar lutas. Mas como dito ontem, e reforço hoje, quanto mais habilidade nós tivermos, mais nós vamos amenizar essas lutas. Nós vamos enfrentar ilhas, locais que nós não entendemos o porquê estamos, e que muitas vezes a gente espera que vai melhorar, só vai piorar as coisas. Há uma frase que eu aprendi no exército, que vai ficar gravado no meu coração, porque a gente estava nos acampamentos, no frio, e aí pensava: não pode piorar. Aí o tenente falava: não há nada que seja ruim que não possa piorar ainda mais. Ele mandava nós ir para o rio daí. E sempre eu aprendi isso. E na vida nós vamos passar isso. Há momentos que nós pensamos: irmão, eu estou numa prova tão longe, agora vai vir a vitória. Vem pior.
Só que a boa notícia, o que nós devemos pensar é isso: quanto mais Jesus puder pedir de nós, mais nós poderemos pedir de Jesus. Então mude a sua oração e não peça fardos mais leves, peça ombros mais fortes. Porque aí sim você vai chegar longe e vai fazer a diferença, irmãos, na vida de muitas vidas. Amém? Quem entendeu essa palavra, levante sua mão. Se coloque em pé, vamos orar. Leia na sua casa, Atos 27 e 28. Vamos orar. Pedir a Deus força. Como nós aprendemos, às vezes não é nem pedir autoridade, é pedir: Deus, o que eu tenho que fazer? Porque quando você faz a obra de Deus, irmãos, a autoridade está no pacote. Quando você cumpre o seu ministério, a sua família sendo abençoada, está no pacote. Todas as demais coisas, como foi cantado aqui, Deuteronômio 28, nós obedecemos a Deus e as bênçãos são decorrentes da obediência. Então vamos orar. Talvez você esteja numa situação difícil, ela pode piorar, desculpa, mas Deus está com você. E tudo isso que você vai viver vai servir de testemunho para mais tarde você encorajar pessoas. Amém? Senhor meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é fiel, que é poderosa, Jesus. Venha ajudar cada uma das pessoas que aqui estão esta noite. Venha, meu Deus, nos dar discernimento para que nós saibamos permanecer firmes nas dificuldades que enfrentamos. Jesus, guarda cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor, passando por dificuldades, por momentos difíceis, passando, Senhor, por situações que elas não compreendem. Jesus, venha abençoar cada uma delas, meu Pai. Venha dar discernimento, meu Deus. Venha nos fazer entender o que o Senhor quer que nós façamos, onde o Senhor quer que nós estejamos. Utiliza-nos, Deus, com poder e autoridade para fazermos a diferença nessa terra e na vida de outras pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos curados das cicatrizes que tivemos, os traumas, para que nós possamos curar pessoas que estão passando por situações semelhantes às nossas. Nos abençoa, Senhor, e derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vem todo mundo aqui na frente, vamos fazer essa oração juntos? Venha, como dizem em Guarani, é de 4.